E eu vou continuar a falar em casamento. Falar em casamento, também a falar em música. Boa noite, Rita. Boa noite, Sancha. Vocês fazem parte de um agrupamento musical que se dedica à animação musical de casamentos e batizados. Já estamos um passo à frente. Quando é que começou este projeto? Olha, antes de mais, obrigado à Junta de Freguesia das Lajes por nos ter dado esta oportunidade de mostrarmos um pouco do nosso trabalho, que é algo que nos dá muito prazer. Em relação à AE musical, nós oficialmente temos o projeto com o nome, com batizado, digamos assim, desde o ano passado. Mas nós começamos a cantar juntas em casamentos a partir do ano 2015, que foi quando iniciamos a aventura de cantarmos juntas. Começou no Carnaval, mas depois demos continuidade para projetos de casamentos. Mas depois, à medida que os casamentos foram aumentando em número, não é, de participações, nós sentimos a necessidade de oficializar o nosso trabalho. E assim surgiu o nome, o logo, uma página oficial, onde divulgamos todas as nossas participações e outras situações. Quem faz parte do vosso projeto? O projeto é um trio, constituído por mim e pela Rita, nas vozes, e pelo Francisco Rocha, no piano, que infelizmente hoje, por motivos pessoais, não pôde estar cá. Mas há sempre uma porta aberta para outros tipos de instrumentos, caso os noivos ou as noivas, como são mais especiais, e então habitualmente há participações de violinos, há de flauta transversal, mas a base é o trio. Como é que é composta uma animação musical de um casamento? Assim, nós tentamos dividir por 3 partes. A pré-celebração, o durante a celebração e o pós-celebração. Então, como é que isto é feito? Também porque assim, hoje em dia, muitos dos noivos não estão muito a par de como as coisas funcionam na celebração, em que é o mais importante de um casamento, e então nós tentamos sempre explicar aquilo que vamos fazer. A pré-celebração é a escolha da música da entrada do noivo e da entrada da noiva. Durante a celebração, lá estão, inclui-se os cânticos apropriados à Eucaristia, ou seja, nós temos o cuidado de cantarmos tudo o que é litúrgico. É santo, cordeiro é cordeiro, Pai Nosso é Pai Nosso. E isto também porque o elemento do nosso grupo, Francisco Rocha, faz parte da comissão, juntamente com o nosso bispo, em que eles cada vez mais estão a exigir que a gente cumpre tudo o que deve ser, ou seja, temos, no sítio onde estamos, temos que cantar os cânticos adequados para a celebração. Quando falamos na pós-celebração, é aí que conseguimos fugir um pouco àquilo que é feito durante a celebração. Ou seja, aqueles cânticos que normalmente os noivos nos pedem, que não são tanto litúrgicos, após a celebração terminar, os noivos iniciam as assinaturas dos livros, começam as suas fotografias e o nosso grupo decidiu, por norma, nem sempre dá, porque às vezes temos 2 casamentos no mesmo dia, e o que é que nós fazemos? A partir daí, nós cantamos sempre até os noivos saírem da igreja. Porquê? Não estamos a dar concerto nenhum, mas tentamos fazer com que as pessoas não se esqueçam onde estão. A celebração terminou, mas estamos na casa de Deus. Por isso, nós tentamos cantar, bem ou mal, mas o nosso papel é este, na celebração. A animação musical da cerimónia torna ainda mais o casamento num conto de fadas. Que momento da cerimónia as mulheres têm mais atenção? É assim, não sei se é por estar em alta os casamentos. Normalmente ouvi-se muito falar da questão, a entrada da noiva e a música tem que ser isto. Pelo menos nós notamos nos noivos já alguma preocupação de como é que vão ser os cânticos, o que é que nós vamos cantar, se temos um Ave Maria, se não temos, mas posso salientar que eles gostam de saber
tudo o que nós vamos cantar, como é que vai ser transmitido, se tem mensagem ou não. E muitas vezes eles também escolhem as suas próprias músicas. Algum episódio que queiram partilhar, caricato, das vossas atuações? Estávamos aqui há bocadinho a comentar se havia alguma coisa, mas eu acho que os nossos noivos são todos muito bem comportados. Eu por acaso, isto acaba tudo por ser um complemento, tudo aquilo que foi entrevistado. E por acaso estava a pensar que, como o Marco, é uma pessoa que quando organiza um casamento, nós não temos qualquer preocupação. Nós não temos a preocupação de ir para o fundo da igreja saber qual é a pessoa que nos vai dar a indicação de quando é que a noiva vai entrar, porque o Marco lá está. Mas assim, algum episódio ou não, não vou dizer que cantamos mal às vezes, nem que desafinamos, mas não, por norma tudo corre muito bem, graças a Deus. Por enquanto, não, estou a brincar. E para perceber o vosso trabalho, nada melhor do que os ouvir. Que música é que nos podem cantar esta gala? A primeira música que vamos interpretar é o Somos Um, uma música litúrgica que fala do amor de Deus por nós e de nós por Ele, claro. Senhoras e senhores, Ana Rita e Sancha com o Somos Um. Somos um no corpo de Cristo, somos um na palavra, no Espírito, somos um numa mesma aliança, numa fé e esperança, no amor de Deus, somos um, espalhados pelo mundo, somos em afeto profundo, somos uma igreja tão viva, na graça erguida, no amor de Deus, somos mesmo sendo diferentes, somos todos na obra do Evangelho, somos em Cristo, somos todos em Cristo, somos todos Vamos falar com uma bela jovem que vestiu este lindo traje. Olá, Ana Luísa. Chama-se Ana Luísa Félix e foi rainha das festas da Vila das Lajes 2018. Ana, obrigado por estares aqui connosco e nos teres trazido o teu vestido. Ser rainha das festas das Lajes era um sonho? Era. Durante muitos anos participei em bolos de leite, cortejos de abertura e é uma tradição que se vai enraizando ao longo dos anos. Fui camareira, fui dama e, portanto, achava que algum dia havia de chegar a ser rainha e realmente este ano que acabou concretizou-se. Qual é o papel da rainha nas festividades da nossa vila? Portanto, em primeiro lugar, a rainha é realmente a protagonista das festas e é quem acaba por dar a cara à comissão, ao tema que é escolhido, e em segundo lugar acaba por fazer o elo de ligação entre a comunidade da nossa vila e a própria das festas. E acaba por ser também a representante da juventude da nossa vila e acaba por ser um bocadinho por aí
ainda mais por os cortejos de abertura serem uma tradição que está bastante enraizada nas lajes. Desde sempre todos nos lembramos das rainhas e do quanto o nosso cortejo de abertura chama muita gente à nossa vila. O teu vestido, quem confeccionou? O meu vestido foi confeccionado no ETIS e já agora vou nomear as 4 pessoas que tiveram todo este belo trabalho, que foram 2 lajenses, a senhora Valentina Carreiro, a senhora Helena Pinheiro e depois a senhora Nélia Evangelho e a senhora Olga Martins, a quem aproveito para interessar o meu público agradecimento a elas por todo o empenho e dedicação que tiveram na elaboração do meu vestido. És uma lajense a terminar o ensino superior. Quais são os teus sonhos para o futuro? Para já, terminando o curso, será sem dúvida regressar aqui à terceira, às lajes, porque ao irmos para fora acabamos por nos deslumbrar um bocadinho com tudo o que temos à disposição, mas acho que não nos podemos esquecer que se todos pensarmos em ficar em lugares com melhores condições, a nossa terra acaba por envelhecer e não haver sangue novo que venha ajudar a nossa indústria, a nossa economia e, portanto, para já o meu principal sonho é regressar e poder ajudar a nossa ilha a crescer dentro da minha área. Qual é que é a tua área? Quais são os teus projetos a curto prazo? Estou a estudar gestão, estou a terminar a licenciatura. Para já sei que é um meio complicado porque há muita gente com o mesmo curso, mas gostava bastante de trabalhar no setor da banca. E depois, a médio e longo prazo, nunca se sabe que projetos é que podem advir, provavelmente um negócio próprio. Depende daquilo que a nossa ilha necessitar e daquilo que realmente for a minha vontade e aquilo que eu desejar fazer nessa altura. Continuar a participar nas nossas festividades, ser uma figura ativa? Com certeza, as festas fazem-se com gente e não é por chegarmos a um determinado patamar que nos arrumamos em casa. Portanto, eu acho que temos que continuar a participar. Eu gosto muito de marchas. Portanto, acho que temos que realmente incentivar os jovens a participar naquilo que são as nossas tradições para podermos mantê-las vivas. Isso é um sinal de exemplo. Ana, obrigado por estares connosco e esperemos que em breve tenhas uma assessora, não é verdade? Vamos ao segundo tema da noite, a educação. Uma salva de palmas para a Ana. Um tema importante no desenvolvimento de qualquer sociedade, em que a mulher teve e continua a ter um papel essencial. Professoras, auxiliares de ação técnica, técnicos, foram pessoas primordiais na preparação para a vida de qualquer um de nós. Hoje fazemos a nossa homenagem a todas as professoras lajenses que lecionaram nas lajes e que atualmente residem na nossa vila. Mas nada melhor do que escutar alguns testemunhos de antigos professores para relembrar o nosso tempo de escola e estas grandes mulheres. Venham comigo conhecer as nossas convidadas. Senhoras e senhores, as minhas próximas convidadas são todas professoras a desfrutar da vida. Obrigado à professora Teresa Coelho, à professora Maria de Lourdes Betancourt e à professora Ivete Pamplona. Professora Teresa, sempre sonhou em ser professora? Desde pequenina na escola. Quando entrei na escola primária e comecei a ver a nossa aprendizagem, a gente olhava para um livro e não percebia nada. Começámos a aprender a ler e já éramos capazes de ler isto e aquilo e outras coisas engraçadas. Isto deu-me um interesse. E depois o convívio com as crianças pequeninas. À medida que eu, por exemplo, quando estava na terceira e na quarta classe, a minha professora já era muito idosa, tinha já 70 e tal anos, e era uma pessoa forte e doente. Pedia aos alunos que fossem mais adiantados para ajudar às crianças da primeira classe que eram. E eu estava sempre pronta para ir, porque era a minha, e via que era uma intuição natural. Tinha intuição para aquilo mesmo. E então eu oferecia-me logo para ajudar. Principalmente na parte de matemática, aqueles problemas da instrução primária que muitas crianças têm dificuldade, esse eu gostava imenso de ensinar. E ensinar a ler também. De maneira que foi uma coisa que foi nascendo comigo. Quando eu acabei a escola, a quarta classe, pedi ao meu pai, eu morava em São Bartolomeu, não era na cidade, pedi ao meu pai para vir estudar para professora, porque gostava muito.
Ele disse, não vais, eu estou empregado no Grande da Lavoura e vejo as meninas com os seus namorados a andar nas ruas e não te quero ver naquela vida. E eu fiquei triste com isso e lhe disse assim ao pai, o pai sente-se e a gente vai conversar. Eu tinha 10 anos. Se o pai me deixar ir estudar, eu prometo ao pai que não namoro ninguém enquanto não tirar o meu curso. Ele disse, começou-se a rir, porque eu tinha 10 anos. Mas depois disse assim, olha, se tens tanta vontade, diz, tu vais e se falhares nessa promessa que dizes, vais para casa direitinha, não acabas curso nenhum. E eu disse, está bem, a gente fecha o contrato. E fui, e estava a gostar imenso, e pronto. Um dia, eu já tinha 18 anos, já estava perto de entrar para o magistério. E o meu marido, que era o Jorge Funchal, que era aqui das Lajes, ele não era das Lajes, mas tinha a família das Lajes, começa-me a fazer namoro, a andar atrás de mim. E eu nunca liguei. E um dia ele aproxima-se de mim e diz assim, está comprometida? E digo, não estou, mas não me posso comprometer, porque eu tenho um contrato com o meu pai, que enquanto não acabar o meu curso, não namoro ninguém. Ele disse, está bem, eu fico à espera. E eu então disse-lhe assim, olha, faltam 2 anos ainda, porque o magistério primário falta 2 anos. Ele disse, eu fico à espera. E eu disse, olha, a Tina está a faltar raparigas e a mim não falta rapazes. Não vale a pena ficar à espera nesse tempo todo. Ele disse, está bem, mas o problema é meu, eu fico à espera. Se tu aceitas, eu disse, vamos ver. Eu não namoro ninguém, já sabes que eu não namoro ninguém. Quando estava mesmo a acabar o curso de magistério, estava nas vésperas de começar a dar escola, ele vai falar com o meu pai ao Grêmio e diz esta conversa. E o meu pai diz, bom, até agora ela comportou-se bem. Ela cumpriu aquilo que tinha prometido. Então, ela agora é que resolve. Já está na altura dela que decidir por si. E então ele veio falar comigo e a gente namorou, começou a namorar. Foi o único namorado que tive. E pronto, casei, morei aqui nas Lajes e fiquei a dar escola, dei escola aqui 34 anos. Foi um lugar onde eu me senti muitíssimo bem. As miúdas eram amorosas, muito bem educadas, eu gostava imenso das miúdas. E era o trabalho, eu vinha para a escola como se tivesse vindo para um divertimento. Eu gostava tanto daquele trabalho, de maneira que foi assim, tive muita facilidade. Porque as miúdas também, eu vi que elas gostavam de andar à minha volta. E então a gente entendeu-se como se fosse família. Eu às vezes sentava-as no colo como se fosse uma mãe. Tinha uma adoração. Eu usava métodos, não usava só um método, porque há as crianças que aprendem bem com um e outras não aprendem com este, mas aprendem com o outro. Eu variava os métodos, o método sintético, analítico sintético, o método global, etc. À medida que elas iam progredindo no método, eu aplicava aquilo. E tive sempre muita sorte, porque eu gostei imenso e tive muitos bons resultados nas crianças. Muito bem. Filha de uma aluna minha, sou sim senhora. Eu tenho pena de hoje não ter encontrado aqui muito mais alunas minhas, porque tinha uma adoração para os miúdas. Era uma coisa fantástica mesmo. E eu sei de fonte próxima que este sentimento é recíproco. Quando a gente trata bem as miúdas, elas também nos correspondem. Nem têm medo de vir para a escola, nem têm receio. E entregam-se com boa vontade à aprendizagem. Prestam atenção, têm interesse e aprendem muito bem. Muito bem. Como é que era a escola no tempo em que estudou? Em que estudei na escola era muito diferente daquilo em que depois pus em prática. Porque eu comecei a pôr em prática não aquilo que estudei no magistério, mas aquilo que me apetecia. Porque eu tinha uma intuição natural para este trabalho. Era uma coisa natural. Eu às vezes digo, a gente quando trabalha numa área que tem intuição natural, trabalha muito melhor. Um médico, um enfermeiro, um professor que tem intuição para aquilo, faz o trabalho muito melhor e mais fácil.
não sente dificuldade e facilita o trabalho a quem está a aprender também. É isso. Muito bem. E no tempo em que foi professora, já referiu que foi fácil porque fazia as coisas por intuição. Quantos anos é que lecionou nas Lajes e que experiência é que tens? 34 anos nas Lajes. Porque, é claro que casei depois. O meu sogro tinha uma casa aqui nas Lajes. Ofereceu-nos a casa para a gente morar. O meu marido trabalhava na base da meteorologia, de maneira que deu-nos muito jeito de ficar nesta casa. E, portanto, eu não saí das Lajes, não queria mesmo sair. E, além disso, o ambiente era muito agradável. As famílias, nunca tive problemas com famílias, com ninguém. Tive sempre aqui um ambiente agradável, onde me senti bem e à vontade. Professora Teresa, há quantos anos é que não leciona? Há 32. Já tenho 87 anos. Sou já uma velhota. Ainda tenho saudades daquele tempo, ainda gostava de voltar a ensinar na escola. Era uma coisa que eu tinha prazer em fazer. A professora Teresa ainda tem contato com muitos dos seus alunos? Tenho, sempre que os vejo, abraços, gosto imenso de os ver. Nunca tive aborrecimento nenhum. Tinha sempre eu tenho muito mesmo atração por crianças. Qualquer criança que eu veja, mesmo pequenina na rua, que não conheço, eu vou ao pé dela para lhe dar um beijinho. Gosto muito de crianças. E claro que na escola a gente tem a nossa conta, o dia todo. É uma maravilha. Foi a vida mais importante que eu tive, foi a parte da escola. Naquela altura nem todos os alunos podiam progredir, podiam ir para estudar. E nessa altura eu tentei, ofereci-me para prepará-las para o exame de admissão, quem quisesse ir estudar, porque elas tinham primeiro que preparar-se para o exame de admissão e depois é que entravam no liceu. E essas que não podiam estudar, pagar, tinham que ir pagar para a cidade de explicações para poderem fazer o exame de admissão. O exame de admissão era muito difícil nessa altura. Hoje em dia acho que nem sequer existe exame de admissão. Tenho a impressão que já não há. Mas naquela altura era muito difícil. Olha, os mapas, por exemplo, eram mudos, mapa mudo, só com números e letras. E diziam assim, o ponto B, por exemplo, o ponto B, o que é que significa? Se era um rio, se era uma cidade, não havia nomes e a criança tinha que saber o mapa de tal maneira que soubesse distinguir aquilo que estava ali no mapa. Era muito difícil, o exame de admissão era muito difícil mesmo. De maneira que eu ofereci-me às miúdas que quisessem vir fazer este exame de admissão, que as ensinava na escola na altura da 4ª classe. Quando elas faziam a 4ª, eu, a par da 4ª, ensinava para o exame de admissão. Já facilitava a vida a elas. Bem, Dona Teresa, tem alguma história que queira contar, partilhar connosco, do seu tempo que lecionou aqui nas Lajes? Não, assim, coisas particulares não. A Tonecas, a gente não diga que ela é muito esquisita. A Tonecas foi assim, o Tonecas era filho da Alda. Não sei se conheciam a Alda, morava no Lajedo. Eu tive nesse ano, tinha a 1ª classe, que começava com a 1ª e ia até a 4ª. Nesse ano eu tive uma 1ª e ele era um aluno já com 5 anos de escola. E estava na 1ª repetente. E nos primeiros dias de aula, os miúdos ainda não sabem ler, nem escrever, nem nada, mas a gente tem que os entreter e desenvolver. E então eu lembrei-me nesse dia de vamos fazer uma redação. E eles começaram a dizer, mas a gente não sabe escrever. Mas vocês vão fazer a redação só mentalmente e vão dizê-la. E eu escrevo no quadro. E depois leio a redação a vocês e vão ver a redação que fizeram. Bom, o tema da redação vai ser assim. Se eu fosse passarinho, neste momento, o que é que me apetecia fazer? Um passarinho tem liberdade de voar e de ir para aqui e para acolá. E depois disse-lhe assim a eles, vocês fazem o seguinte, pensam, se fosse passarinho, o que é que fazia? Quem tem já a sua ideia pensada, põe o dedo no ar e escrevam no quadro e depois venha a seguir o outro, etc, etc, para todos.
o Tonecas, ele chamava-se António José, põe-se em pé muito sudado e diz assim: se eu fosse passarinho, cagava na cabeça destes professores todos. Os miúdos ficaram todos, os miúdos da primeira classe ficaram chocadíssimos com aquilo e a pensar que eu ia zangar-me e ia bater. Eu chamei-o para o pé de mim, que ele estava muito exaltado, chamei, pus-lhe o braço por cima, sentei no meu colo e disse-lhe assim: olha, meu amor, tu estás exaltado, tiveste problemas com certeza na escola, houve qualquer problema, eu não sei o que é, mas tu vais contar à gente isso, o que é que se passou. E ele começa-me a contar as coisas todas. Realmente ele era o seguinte: ele era uma criança meio desorientada e o professor os professores que ele teve nunca tiveram aquela calma de conversar com ele e ver o problema e tentar ajudá-lo da melhor maneira. E disse assim: olha, tu não aprendeste a ler estes anos, mas garanto que tu este ano vais aprender a ler. Ele dizia: sim, professor, está assim? Estou a dizer, e tu vais ver se não é verdade isto. E ele começa a ficar calmo e já a ficar com esperança. No fim da aula, saíram os outros meninos e ele ficou comigo. Ele começou-me a contar os problemas da sua família. Tinha muitos problemas, realmente. Tinha o pai doente na cama, mas é só a razão do que é que se passava na vida dele. O pai estava doente e a mãe tinha um bebê com 11 meses, um irmão pequenino, e ele disse assim: ó, senhora professora, minha mãe deixa a gente em casa e eu vou tomar conta do meu irmão pequenino, meu pai na cama e minha mãe vai para a base namorar. Quer dizer, ele contou-me os problemas que tinha em casa e eu percebi muito bem. E dei-lhe a mão, ajudei-o imenso. No fim desse ano, ele ficou a ler. Foi o método, usei. Isto passaram-se montes de anos, nunca mais me esqueci. Este foi um episódio que me marcou. Usei um método diferente, não foi um método analítico sintético, que é primeiro as letras, depois as sílabas e depois a palavra. Foi um método global, tudo relacionado com a vida dele. O António José, que era ele, é muito amigo do seu amigo João. O João é muito amigo do António José. O António José e o João são muito amigos do seu papá. Assim, conversa desta maneira. O que interessa é que este texto repetia-se 2, 3, 4 vezes até ele aprender aquelas palavras. Era o método global. E é um método que normalmente não se usa, mas em certos casos acontece isto. Ele interessava-se por aquela conversa porque era da família dele e começou a perceber e aprendeu a ler. No fim do ano sabia ler. Fez o exame de admissão e depois, o que é que aconteceu? Eu é que tratei disso tudo. Um irmão mais velho deles foi para a América. E esse irmão mais velho, sabendo da situação dele, difícil, mandou-o buscar. Ele está na América, hoje em dia está já um homem velhote, com certeza. Porque isto já foi há muito ano. E ele está com a vida normal, normalizou a sua vida. Portanto, a maneira como nós comunicamos com as crianças, tratamos delas, eles vão crescendo e vão amadurecendo e vão sentindo que há uma vida para viver e que se tem de viver com meiguice, com suavidade, não com aquelas coisas que ele disse naquele dia. Fui. E disse assim: olha, tu aquilo que te disseste aqui, não digas nunca mais, porque isto é uma coisa que as pessoas não gostam disto. E ele disse: eu até já entendo que disse que não gostam, porque eles aqui ficaram todos revoltados contra mim quando eu disse. Pois é isso mesmo, tens de começar a ser mais meigo, mais dócil. E era assim que ele levava. E conseguia objetivos com pouca coisa. Era só com meiguice e com doçura. Era isso. Era uma maravilha. Muito obrigada, Dona Teresa, professora de César, por ser testemunho. Professora Lourdes, bem-vinda à nossa gala. Lembra-se do primeiro dia em que deu aulas nas Lajes?
não morri. Por enquanto ainda cá estou. Quantos anos é que lecionou aqui? 30 e tantos, em 1980. Tem algum... Que memórias é que guarda dos tempos em que lecionou os meninos aqui nas Lajes? Tenho alguns. Um dos meninos, um dia eu sempre tive as janelas abertas, não gosto nada de ter janelas fechadas nem portas fechadas. E andava uma senhora para trás e para a frente na rua. Vou dizer, ela era preta. E dizia, o que é que esta senhora quererá aqui da minha sala? Porque não tinha aqui ninguém que esteja daquela coisa. Eu tinha estado em África, tinha vindo de Angola 4 anos e tinha estado na Guiné e por aí fora. Meu marido era militar. O que é que esta senhora quererá? E resolvi sair. E ela disse, eu quero ver o meu neto. Eu digo assim, mas eu não tenho neto nenhum da senhora aqui. Quer dizer, tinha lá o mulatinho ao lado, mas para mim ele não era nada mulato, era um aluno igual ao outro. Eu não tenho aqui nenhum menino que seja neto da senhora. É aquele que está ali. E era. Mas ele estava a vê-lo, não o quis foi mostrar. Foi um dos episódios. Foi um outro menino, o Paulo, que me deixou muitas saudades. Não sei dele, gostava muito de saber. Estava naquele asilo que fizeram aqui nas Lajes, não sei já como é que se chama. Acite. Não sei onde é que aquele garoto sofreu bastante. Estive quase a levá-lo para a minha casa, mas depois, como me reformei, infelizmente perdi o meu marido. Pronto, ficou assim, mas gostava muito, impressionava muito aquela criança, tive muita pena dele, tinha sempre muita pena dele. Que memórias é que relembra com mais carinho do seu tempo em que lecionou? Com carinho, a professora que eu tive mandava-me ir ver os trabalhos de casa das meninas. A turma era feminina. E havia 2 meninas que nunca faziam o trabalho de casa. E eu dizia sempre à professora que sim, estava tudo certo. E ela dizia, estás-me a mentir. E zangava-se comigo. E foi 2 dias. E eu, ao fim do 3º dia, disse a elas, olha, a professora não vai voltar a ralhar comigo por causa de vocês estarem a mentir. Eu vou dizer, se não fizerem o trabalho de casa, amanhã vocês vão para a minha casa. Eu morava pertinho da escola. Vão para a minha casa fazer os trabalhos de casa, que é para eles verem feitos. E foi assim que eu comecei a ensinar. E foi assim, isto na 2ª classe. Foi assim que eu comecei e fiquei professora o resto da minha vida. E ainda hoje sou capaz de ser. Na sua profissão, que diferenças é que nota do seu tempo que lecionou para os dias de hoje? Há bastante. As crianças hoje estão mais indisciplinadas. Eles são menos... há menos cuidado. Mesmo da parte dos pais, temos que dizê-lo. Mesmo da parte dos pais há menos cuidado com as crianças. Estão mais indisciplinadas, mas também havia no meu tempo também havia crianças indisciplinadas. Eu tive um aluno que, tal qual como aqui a professora Teresa falou, que já tinha 5 anos de escola e não sabia ler nem escrever nem coisa nenhuma. E eu disse-lhe, olha, tu vais-te portar bem, porque se te portares bem, garanto que tu vais aprender a ler, vais ficar a fazer o 4º ano de escolaridade. Sim, professora, eu nunca mais faço nada disso, que eu não sou capaz. És, eu digo-te que és capaz. E fez. E houve um dia que eu disse na sala que gostava muito de lapas. E pronto, e ficou assim, nunca mais me lembrei. Passado anos, ele fez o 9º ano de escolaridade. E passado uns anos, ele bate-me à porta com uma saca cheia de lapas. E diz-me assim, não pude dar as lapas à senhora professora naquela altura, mas hoje trago aqui as lapas. Foi o Francisco. Ainda tem contato com alunos seus? Alguns visitam-me. Eu também os visito. Por exemplo, quando nasceu agora uma bebê, eu fui visitar a mãe da bebê, estive com ela. E quando os vejo, eles abraçam-me, beijam-me, eu cá fico feliz da vida, parecem que são todos meus filhos. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite à nossa gala. Uma salva de palmas para a professora.
Boa noite, professora Ivete. Olá. Professora Ivete, como encara a evolução da educação? A evolução da educação. Olha, eu acho que a educação evolui, mas as bases são as mesmas. Tanto a educação em casa como no ensino. Claro que há outros métodos, não é? Mas eu costumo dizer, um aluno aprende com qualquer método e aprende não por insistirmos. O que eu aprendi aqui, especialmente aqui na Aldeia Nova, é que os alunos aprendiam porque me queriam agradar. Isso eu percebi e é interessante. Eu ensinava qualquer coisa e eles queriam mostrar que sabiam. E por isso, estes métodos novos eu ainda continuo a trabalhar, porque não me reformei, porque estudei primeiro, acabei o liceu, eu queria era Filologia Germânica, mas fui no passeio de finalistas lá fora a Lisboa, em 75, uma época bem difícil, uma época política bem difícil, e assustei-me imenso porque comíamos lá na faculdade e eles tiravam-nos os pratos da frente para fazermos greve pelos colegas do MRPP, outras vezes faziam boicote, não nos deixavam entrar no refeitório e eu fiquei assustadíssima, eu não tinha familiares lá fora e vim para cá. E então a única coisa que havia na Ilha Terceira era o magistério primário e ingressei, mas já ingressei já tinha mais estudos, não era do liceu e já apanhei também os 3 anos. É por isso, esta conversa quer dizer, é por isso que não estou reformada, já podia estar reformada há 10 anos. Tenho 63 e na altura a reforma era aos 53, mas eu como estudei mais esses anos e não pensava ir para o ensino primário, apanhei isto, mas graças a Deus, Deus escreve torto por direito por linhas tortas, e é verdade, porque eu tinha muitos contatos com crianças, eu era escoteira na Sé e achava que não precisava ter assim outros contatos, queria agora era línguas e viajar e não sei o quê, e já no curso tive bons professores e comecei a apaixonar-me por esta profissão. E então quando cheguei aqui à Aldeia Nova, que na altura era... costumo dizer que era o melhor aqui da freguesia, adorei isto, os meninos bem educados, claro, há sempre um caso ou outro diferente, e aceitarem muito bem a minha maneira de ser e de ensinar. Métodos, eu tinha o meu método, eu aprendi na escola aquilo que eles quiseram ensinar e eu na escola apliquei aquilo que eu achava que cada um precisava. E acho que tive bons resultados, especialmente porque eles queriam agradar e gostavam. O melhor, se me perguntar, de quando comecei a lecionar, gostava do primeiro ano, porque gostava de vê-los desabrochar. E ali, passados 2 meses, que já conheciam as letras, adorava aqueles bilhetinhos que eles me davam, que trago ali para ver, para quem quiser ver. Que eles ainda nem sabiam escrever bem e diziam-me, professora, eu gosto muito de ti, e eu tenho isto tudo guardado, já não sei quem são os alunos, alguns deles, mas não consigo livrar-me daquilo. Aquilo tenho num caixote e tenho aqueles álbuns assim, e acho que os meus melhores tempos realmente foram na escola. Estava escrito que eu havia de ser professora e dos pequeninos, que é isso que eu gosto. E, portanto, dou graças a Deus que não havia outro curso, que não podia ser educadora, também era bom, também gostava, ou podia ser enfermeira. Mas fui a professora do ensino, não digo primária, que eu não sou a tinta primária para pôr nas paredes. Professora do ensino primário, sim, com muito gosto, com muito orgulho. Falo da situação enquanto professora, o que a motivou a estar com os mais pequeninos? Os mais pequeninos, tal coisa que disse há pouco, gosto de ver desabrochar a criança, começar a aprender, aquilo é matéria-prima que vem, é a melhor coisa com quem a gente trabalha e também o mais frágil. E houve sempre uma preocupação da minha parte, apesar de eu errar, sou um ser humano e certamente muitas vezes não soube agir corretamente, mas eu gostava de dar o máximo de mim, de formá-los como pessoas, não só ensinar, mas como seres humanos, e abrir-lhes os olhos para o futuro e para as coisas. E isso para mim acho que foi o mais motivante nisto tudo, vê-los desabrochar e depois vê-los a escrever. E agora escrever, por exemplo, receber cartas deles, um está na Holanda, o outro está em Barcelona, e ainda se lembrarem de mim e dizerem que estão muito bem. E é a melhor coisa que eu posso ouvir é ver um aluno e dizer, professora, tenho um negócio,
aquilo é uma alegria medonha para mim. Como não tenho filhos também, não tenho família, se calhar projetei-me neles. E gosto. Mantém contato com antigos alunos seus? Mantenho, até recentemente há agora estas redes sociais, o Facebook, e ainda há dias vi um barbudo que eu pensei, este homem quem será que está a pedir-me aqui a amizade, e afinal era um ex-aluno, e depois achei imensa piada e até lhe mandei, já sei digitalizar. Eu sou uma professora que quis ir mantendo as coisas, nunca gostei de ficar muito para trás, e já sei digitalizar fotografias, e ele tinha-me oferecido, que ele era mesmo a traquinas, os pais tinham uma fotocopiadora, e ele tirou uma fotografia que está com o nariz palmado na fotocopiadora, tirou, imprimiu e ofereceu-me. E agora, quando me pediu amizade, eu fiz-lhe essa surpresa, mandei-lhe para as mensagens. Ele ficou louco de contente. Está, por acaso a fotografia também está aí, se quiserem ver. Estas coisas são interessantes, encontrá-los depois mais velhos, com os filhos. Tenho ali uma aluna, a Cláudia, das primeiras aqui nesta freguesia. Estive aqui na Aldeia Nova há cerca de 17 anos, depois fui convidada a ir para a Adré, daí fui formar a área escolar, e depois, quando me despachei dessas coisas, queria voltar à escola, concorri para as Lajes e fiquei nos Remédios, que hoje é Padre Lino. E fiquei lá há 11 anos, até fazer os 60 anos, que é a altura que eles agora nos dão a benesse de trabalharmos menos 8 horas, e aí perco as turmas. Então agora estou de apoio nas Fontinhas, que é a minha freguesia, e é ótimo, trabalho de manhã com os meninos do regime educativo especial e também do regime de apoio educativo, 2 ou 3 meninos, e para mim agora é canja. É ótimo sair de casa, porque eu acho que todos deviam ter esta pré-reforma, porque sair de repente, como saíram os colegas aos 53 anos, acho que aquilo foi cedo demais, e aliás vi colegas com depressões depois disso, e eu agora estou a despedir-me aos poucos. E na minha freguesia, que eu sempre lecionei aqui nas Lajes, as Lajes é o meu segundo território afetivo. Já o meu pai esteve aqui muitos anos numa filharmónica e sempre gostámos das Lajes. Mas agora voltei às Fontinhas e eu não conhecia as crianças das Fontinhas. Ia à missa e nem sabia os nomes. E agora é reconfortante. Eu adoro quando saio da igreja, professor Ivete, assim, acho imensa graça e já me sinto mais... quer dizer, mais uma pessoa mais acompanhada e uma pessoa das Fontinhas, que eu estava assim um bocado fora. Em relação ao tempo que iniciou a profissão e os dias de hoje, sente diferença? Diz-me na pedagogia, na Madeira, sim, muito diferente agora. Por exemplo, para perceberem melhor, nós fazíamos composições, redações, não era? E a gente costumava explicar aos alunos, olha, faz uma coisa com cabeça, tronco e membros, não é? Agora as crianças nós temos tido formação, maneira de fazer textos narrativos, que quanto a mim ajuda porque eles depois aprendem a usar aquelas palavras conatores que ligam as frases e fazem realmente um texto muito mais bonito, mas para mim é um texto que mantém-se igual, lê-se lê-se os outros, e eu sou assim um bocado rebelde. Ainda ontem fui a substituir uma colega e claro, ela não tinha deixado nada porque ficou doente de repente, e depois quando acabei de fazer o que havia lá de fichas, disse, vão agora fazer uma composição. Não sabiam o que era uma composição, porque agora diz-se oficina de escrita, e depois começaram a dizer, professora, e o problema qual é? E eu disse, eu aqui não quero problemas, nem quero novidades, eu lá o que vocês quiserem, mas quero que o texto tenha uma introdução, quero que ele tenha um desenvolvimento e uma conclusão. Aliás, sempre foi assim. E eles tiveram imensa dificuldade porque estão habituados a fazer introdução, problema, ajuda, e depois aquelas coisas todas estão a seguir aquele método. Isto vai ajudar, mas eu acho que, pelo menos se fosse a professora deles, daqui a dias, quando eles aprenderem aquela técnica, eu passava logo ao texto livre e queria ver cabecinhas a escrever como deve ser, porque nós temos o Mia Couto e outros que escrevem à sua maneira e são grandes escritores.
portanto eu sou assim rebelde para isso. Nesta altura acho que estamos a ser espartilhados um bocadinho, mas também está a ajudar muito. Mas agora, a seguir, é esta, mesmo nas matemáticas, está diferente a maneira de apresentar a matemática. Acho que depois das crianças perceberem isso tudo, deixá-los mais livres e menos, a gente menos presa àqueles programas e àquela linha que está ali. Deixar o professor mais livre para ver o que é que cada aluno precisa, porque eu nunca tive um método único para uma turma, foi para os vários, era aquilo que eles podiam aprender e que eu achava que seria melhor. Para finalizar, o que é mais gratificante em ser professora? Pois eu volto a repetir-me, é trabalhar com material humano, com crianças que têm coração puro, completamente. Eu que trabalhei na Direção Regional de Educação com adultos, sei fazer perfeitamente essa distinção e, portanto, com crianças é a melhor coisa que pode haver. Acho que até fico mais jovem, visto-me de uma maneira mais jovem, para eles não acharem que a avózinha está assim já muito em baixo. E acho que sim, acho que isto só me dá a vida. Eu queria continuar até aos 66, que é a meta final, porque estou a gostar muito, também já como não tenho turma, é um trabalho muito mais leve e realmente gosto. Gosto de me levantar de manhã e ir para a escola ver os meus meninos do regime de educação especial e de apoio educativo. Muito obrigada, professora Ivete. A professora Teresa Coelho, a professora Maria de Lourdes Betancourt e a professora Ivete Pamplona são exemplos de mulheres que dedicaram a sua vida à educação. Em nome da nossa vila, agradecemos a vossa entrega, a vossa dedicação a esta causa que é o ensino. Muito obrigada por estarem cá connosco e terem partilhado connosco. Uma enorme salva de palmas. De seguida, vou falar de professoras em exercício. A atualidade oferece-nos desafios ao nível da educação, dificilmente sonhados há anos. Nem os mais visionários seriam capazes de entender aquilo que aguarda os professores e os estudantes dos dias de hoje. Senhoras e senhores, apresento-vos o novo quadro de professoras, a professora Cláudia Costa, a professora Paula Cabral e a professora Telma Freitas. Boa noite a todas, obrigada por terem aceito o convite. Professora Paula Cabral, professora de português do terceiro ciclo e secundário na Escola Vitorino Mésio. Ao longo da sua carreira, registou inúmeras experiências a nível do ensino e contribuiu para o sucesso académico de muitos alunos. Fale-nos um pouco do seu percurso no ensino e dos desafios que hoje em dia se enfrenta com os adolescentes. Ai, tantos. Tantos, mas muitas dos percursos e muitas das pelo menos, soluções que se podem utilizar já foram aqui ditas. A professora Teresa disse o essencial. A principal coisa é falar com os alunos, sejam eles que idade forem, não é? Eu já apanhei alunos os mais pequeninos, este ano tenho os mais pequeninos, os meus mais pequeninos são entre os 12 e os 13 anos, é os 7º anos, mas também já dei aulas a adultos à noite e, portanto, já percorri todos os anos, desde o 7º até ao 12º e depois os adultos. Muitos sucessos que são aqueles que nós vimos bem na vida, e não quer dizer que os sucessos sejam alunos que depois conseguiram graus académicos, claro que sim, ficamos sempre muito contentes, mas são aqueles que conseguiram vingar na vida e que sejam felizes, não é? E que têm vida constituída e que passam por nós e se lembram de nós, de alguma maneira. E normalmente aqueles que se lembram mais de mim são aqueles que eram os meus piores alunos, aqueles que eram mais irrequietos ou aqueles que nós chamávamos mais a atenção, e esses são aqueles que nunca se esquecem, por uma maneira ou de outra estão sempre de volta de nós. Os adolescentes, pois isto agora é assim, este é o meu 25º ano de serviço. E estou aqui, portanto, estou agora neste 25º ano de serviço, estou a morar aqui nas Lajes há 25 anos. Só dei um ano aulas, portanto vou terminar, portanto dei um ano aulas só no continente, eu sou de Lisboa, o meu marido é aqui das Lajes e, portanto, não é? Estou aqui as minhas filhas são lajenses, portanto, tudo, as Lajes, já há mais anos do que vivi, estou aqui há mais anos do que vivi no continente. Mas é claro que
os meus alunos de sétimo deste ano não são nada iguais aos meus alunos de sétimo de 1994, quando eu vim para cá. Nem sequer pensar. Eu acho que ao longo dos anos, e falando nesta idade, claro que as idades são diferentes, depois acompanhando até o 12º ano, a escola, antigamente, e as professoras que falaram há bocado, acho que vão concordar comigo, a escola era aquilo que trazia mais novidade. Ou seja, os alunos saíam de casa, tinham a sua vida caseira, até a televisão, o que é que havia na televisão, o que é que havia de outros focos de interesse, não é? Que não fossem a escola. A escola é que era o foco de interesse. Nós agora temos que lutar um bocadinho, ou pelo menos contrabalançar, com os outros focos de interesse que eles vêm já de casa, não é? E, portanto, às vezes surpreender os alunos, pensa-se assim, tem que surpreender com tecnologias, temos que nos atualizar sempre, como dizia a professora Ivete. Mas, no outro dia fiz, só para dar um exemplo, claro que a gente usa, claro, antes usávamos, já era uma novidade usarmos o retroprojetor e uns acetatos feitos à mão, com cores, isso era a novidade. Depois os PowerPoints, que era o que mais toda a gente usa. E no outro dia usei uma coisa que os surpreendeu tanto, que foi sentar-me no chão com eles, com o livro no chão, e fizemos uma roda, e eles disseram assim, esta aula foi tão diferente, e o que eu usei foi o chão, não é? E usar uma coisa que ou seja, a novidade às vezes tem que surgir de coisas que são até básicas, mas que têm que contrabalançar, e claro que não podemos usar agora todas as vezes a mesma estratégia, não é? Temos é que ir variando, e o que nos faz mais é cada vez mais temos que ser criativos, porque temos que ser diferentes todos os dias para os suscitar da novidade e chamar a atenção, porque eu acho que é outro dos problemas, é tentar com que eles fiquem atentos. Captar a atenção dos alunos, hoje em dia, acho que é das maiores dificuldades que nós temos. Por isso temos que fazer estratégias completamente diferentes todos os dias e usar métodos completamente diferentes, que não serão aqueles que falaram aqui, porque já os apanho, já foram filtrados por todas estas professoras que nos falaram aqui, já estão noutro patamar. Claro que é essencial passarem por isso, não é? Lógico, essa é a base de tudo, mas o captar a atenção e estar com eles... Olha, eu fico cansada todos os dias, mas fico realizada, sinto-me realizada. É gratificante ser professora? Sempre, todos os dias, e saio todos os dias. Há bocadinho a professora Teresa estava a dizer, eu também saio todos os dias com vontade de trabalhar, sempre, todos os dias. E tive uma experiência também, ainda o ano passado, na DRE, e portanto foi outro mundo, sem crianças, sem alunos, e digo-lhes uma coisa, não cumpri o meu tempo todo, porque me fizeram falta. Eu sou professora, eu sou mesmo professora, fiquei com a certeza absoluta que sou professora, e portanto os alunos fazem muita falta, e portanto voltei para a escola. Obrigada. Professora Cláudia Costa é professora de terceiro ciclo e secundário, atualmente membro do Conselho Executivo da Escola Vitorino Mésio. É outra vertente da carreira docente, certamente com muitas responsabilidades. Quais são os novos desafios que enfrenta ao fazer parte de uma órgão de gestão com tantos jovens? Isso é assim, eu terei o meu curso há 21 anos e sou professora. E gosto muito de dar aulas e gosto muito de estar com alunos. Há 5 anos atrás fizeram-me esse desafio, que era ir para a direção da escola. Neguei, logo ao princípio neguei, mas depois começaram a insistir e a equipa que ia comigo convenceu-me, e era pessoas da minha confiança, e abracei esse desafio. Estou a gostar, mas já tenho saudades de dar aulas. Eu trabalho mais com os recursos humanos, o meu colega mais com os alunos, e é difícil trabalhar com pessoas mais velhas. É muito difícil gerir os não docentes, os docentes. Às vezes é mais fácil trabalhar com os alunos. Mas tem sido um desafio e acho que tem aprendido muito, porque uma pessoa trabalha, estuda, é para aprender a ser professora, no meu caso de matemática, e não para gerir. E para mim foi um desafio. Claro que tem tido muita colaboração das técnicas lá da escola, da contabilidade, da secretaria, que é que nos vão orientando com o que sabem, e a gente tem conseguido fazer o nosso papel.
mas eu gosto muito de dar aulas. Aconselharia a profissão a algum dos seus alunos? Agora já falta é assim, eu escolhi essa profissão por gosto e nunca me arrependi de a ter escolhido, mas é uma profissão que exige muito de nós. Nós passamos o serão a preparar aulas, passamos os fins de semana a corrigir testes, trazemos sempre trabalho de casa, apesar de algumas pessoas pensarem, é professora, sai à 1h, mas a gente nunca sai à 1h, porque a gente vem para casa trabalhar e estamos constantemente com trabalho. Não foi há muito tempo que uma aluna dizia-me assim, eu queria ser professora de matemática, mas eu não vou para professora de matemática porque já existem muitas. O meu conselho foi, vai, se é o que tu queres, segue o teu gosto e vai. E pronto, ela foi. E depois o futuro dirá, não é? Eu acho que a pessoa tem que seguir o que pretende. Exatamente. Não pode pensar se vai ter emprego, se não vai ter emprego, porque se é o que gosta, alcançará o seu objetivo. Obrigada pela sua partilha. Ana. Professor... Professora Telma Freitas, professora do primeiro ciclo, leciona atualmente na Escola da Aldeia Nova, que já foi antes aqui referida. Como professora contratada, conheceu outras realidades fora da nossa ilha e trabalhou em educação especial em São Jorge. Fale-nos um pouco dessa experiência. Boa noite. Eu sou o exemplo vivo de que ir atrás de um sonho causou-me muitos transtornos. Eu estou aqui na Vila das Lajes a lecionar há 2 anos. O ano passado vim do Topo para a Vila das Lajes. Comecei com uma turma de primeiro ano. Estou a dar continuidade pedagógica, portanto este ano estou com esses mesmos alunos no 2º ano, mas até chegar aqui sofri muito, fiz a minha família sofrer muito. Trabalhei, este é o meu 13º ano de trabalho, trabalhei 2 vezes fora da Ilha Terceira. A primeira vez em 2008 em São Miguel, e a outra vez foi em 2016, no Topo, em São Jorge. Quando fui para São Miguel, encontrei uma realidade semelhante à nossa. Fui lá colocada como professora de apoio e substituição. Os meninos que me chegavam eram meninos que precisavam apenas de reforçar as aprendizagens. Vinham de um meio socioeconómico desfavorecido, em que os pais tinham baixa escolaridade e, portanto, não sabiam ajudar nas tarefas escolares. Quando, em 2016, fui para o Topo, aí foi muito diferente. Eu, em 2011, tinha tirado uma pós-graduação em Educação Especial no domínio cognitivo e motor, porque estava há 2 anos a trabalhar com crianças do regime educativo especial sem ter a especialização. Não havia recursos em educação especial, estavam esgotados e quando isso acontecia, porque agora não acontece, a Secretaria Regional recrutava professores do primeiro ciclo para desempenharem essas funções. E eu estava a desempenhar funções em que trabalhava com essas crianças, mas eram crianças sobretudo com déficit cognitivo. Estavam sinalizadas como tendo dificuldades moderadas. Precisavam de estratégias diferentes daquelas que os professores utilizavam na sala, de recursos mais apelativos, da construção de materiais específicos, e eu estava a gostar muito desse trabalho. Depois de ter feito a minha especialização, fiquei sempre colocada como professora do primeiro ciclo, nunca mais trabalhei na educação especial. Até que fui para o Topo, porque abriu lá uma vaga, eu já estava há 10 anos sempre contratada e resolvi concorrer a essa vaga. Quando cheguei ao Topo, senti muitas dificuldades. Em primeiro lugar, porque tive que deixar a minha família. Vinha cá só quinzenalmente, deixei a minha casa, a minha família e fui para o Topo. Depois porque, e quem conhece São Jorge sabe que o Topo é isolado. Apesar da evolução, aquilo continua muito isolado.
E depois porque fui ser professora titular de uma UNEC ocupacional. Eu trabalhava com 2 meninas com paralisia cerebral. Uma delas tinha associado à paralisia cerebral autismo e síndrome de Rett. Elas não tinham controle de esfíncteres, não se alimentavam sozinhas, não falavam. Portanto, das dificuldades que eu estava a sentir por me ter deslocado, ainda tinha esse contratempo. Claro que tinha que fazer o meu melhor, mas foi difícil. Foi muito difícil porque era uma comunidade docente muito reduzida, as experiências, as partilhas eram poucas, os materiais nem sempre eram os mais adequados. Uma delas conseguia apenas comunicar com o olhar. E quando ela reagia a algum estímulo através do olhar já era uma vitória. E, portanto, foi assim difícil. Eu costumo dizer que eu sou uma Ferrara. Normalmente as professoras saem do primeiro ciclo e vão para a educação especial. Eu não. Eu saí da educação especial e quis voltar para o primeiro ciclo. E estou muito feliz e também tenho essa vontade de sair todos os dias de casa e ir para a minha turma e trabalhar mais. Acho que se trabalha de uma outra forma nos apoios educativos, na educação especial. Não é que dê menos trabalho, porque fazer essa individualização dá muito trabalho, mas gosto mais deste lufa-lufa da turma e é aí que me quero manter. Obrigada pela partilha, Telma. Obrigada às nossas 3 convidadas. Existem 4 pilares de educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. E, sem dúvida, o alicerce desta educação deve-se muito aos nossos professores. Uma enorme salva de palmas às nossas professoras cá presentes e a todas as que visitam. Para encerrar este momento de educação, vamos escutar os versos de homenagem às nossas professoras. Boa noite, senhoras professoras. Vocês realmente hoje representam um mundo de professoras lajenses que vivem nas lajes, naturais das lajes e que lecionam nas lajes. São estas 3 vertentes que a Junta de Freguesia das Lajes hoje começou a fazer este trabalho e devo anunciar que nós estamos a fazer uma recolha para que todas as professoras recebam este diploma com uma flor, como sentido de agradecimento por não só lecionarem cá, como também viverem cá nesta linda vila que é as Lajes, como também lecionarem na própria escola. Portanto, fazem parte da nossa história. A minha professora também esteve cá hoje e realmente quando ela falou, eu recordei todos estes anos para trás em que eu estive na escola, que foram momentos felicíssimos. E por isso, se hoje estamos nesta fase em que nós conseguimos homenagear em vida, é lindíssimo fazermos isto. São versos de Hélio Costa. Homenagear nunca é demais as professoras que nos formaram, as que nas lajes vivem e são naturais e as que na viva vila já lecionaram. Ser professor é ensinar com apuro, com carinho, dedicação e esperança e a escrever a história do futuro no coração de cada criança. Ser professora é ter o dom especial de partilhar e ensinar cada vez mais. Ser professora é ser o único profissional que se dedica a formar profissionais. Ninguém é médico, nem engenheiro, nem advogado, nem presidente de nação, sem ter tido uma professora primeiro que lhe abriu a mente e tocou o coração. Ser professora é ter vontade de doar a sua aprendizagem de longos anos e a ter a certeza de estar a colaborar na formação de seres humanos. Ser professora é ter a certeza plena de ensinar a ultrapassar o obstáculo e ter a capacidade de nunca sair de cena sem nunca sair de espetáculo. As professoras de hoje enaltecemos num gesto de carinho e gratidão e com respeito agradecemos o vosso amor à educação. Obrigado.
Em jeito de homenagem, agradecer a todas as professoras aqui presentes, à professora Teresa Coelho, à professora Ivete Pamplona, à professora Lourdes Betancourt, à professora Telma Freitas, à professora Cláudia Costa, à professora Paula Cabral e à professora Zaida Martins, que por motivos de saúde não pôde estar presente no nosso painel. Vamos terminar a nossa gala com um último momento musical, Rita Ormonde e Sancha Gaspar, com a música O Amor Vencerá. Vamos construir, juntos vamos estar, unidos a sorrir, e da confusão vamos nós fugir. Que felicidade, agora eu sei, amar-te é a minha lei. Eu sei, o amor vencerá, seja onde for. Eu sei, pois eu vou estar contigo, feliz ao amanhecer. Vamos nós crescer com todo o meu ser. O amor vencerá. Foi na solidão que eu chorei em vão, mas depois eu vi a luz na escuridão. No teu belo olhar vejo o amor brilhar. Mergulhamos na felicidade, o mundo na cumplicidade. Amor, o amor vencerá, seja onde for. Eu sei, unidos para sempre, que luz ao amanhecer. Vamos nós crescer com todo o meu ser. O amor vencerá. Eu sei, o amor vencerá. E assim terminamos a Gala da Mulher. A Gala da Mulher 2019. Agradecemos mais uma vez à Casa do Povo das Lajes a cedência do espaço, ao Sr. José Duarte pela colaboração no som, à jovem Ana Félix pela cedência do seu vestido de rainha, à Vera Brasil, ao Evandro Menezes e ao Marco Menezes, à Sancha Gaspar e à Rita Ormonde, a todos os nossos convidados, à Casa Panflor, à Vitec por aceitar cobrir a edição desta gala, à Manuela Ornelas na confecção dos bolos do dia de hoje e ao Sr. Hélio Costa pela redação da homenagem às nossas professoras. E assim, que saiu de casa para celebrar o seu dia. Deliciem-se no final com um pequeno chá preparado especialmente para vós. Boa noite e não se esqueçam, ser mulher é ser maior, é conquistar o mundo com a força do amor. Muito obrigada e até para o ano.